Olá, pessoal. Eu sou Rafael Paiva Isidoro, médico veterinário, especialista em homeopatia veterinária e faço parte da equipe técnica da área terapêutica. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a homeopatia metabólica e sua capacidade de modular os processos fisiológicos, manter os animais o máximo de tempo possível na famosa e tão querida homeostase, né? Bom, para a gente começar a nossa conversa aqui, é importante que a gente deixe claro o seguinte, que a homeopatia é uma ferramenta terapêutica que sempre vai buscar esse efeito modulador, né? Vamos pegar aqui um exemplo simples para vocês conseguirem entender. Toda vez que o animal é agredido, ou o organismo do animal é agredido, seja de forma física, química ou biológica, o organismo reage fazendo uma inflamação. Basicamente, ele manda mais sangue para aquela região invadida ou agredida, e dessa forma o organismo reage levando mais oxigênio, células de defesa, né? E o fato é que surgem aí os principais sintomas de uma inflamação, que seria o inchaço, a vermelhidão, né? Que a gente chama de calor, rubor, às vezes dor, né? A distensão, o edema. Então, esse efeito é um efeito orgânico. O organismo precisa reagir à agressão que ele sofreu. E é interessante que, quando a gente pega, por exemplo, normalmente uma vaca e usa por exemplo, maste, a gente vai ter um efeito modulador. Os medicamentos estão ali, como beladona, apis, né, que são medicamentos tidos como bons moduladores da inflamação da homeopatia, eles não funcionam como igual os anti-inflamatórios alopáticos. Eles não cortam o efeito da inflamação. Pelo contrário, eles modulam essa inflamação para que ela possa ocorrer sem, no entanto, às vezes interferir demais na fisiologia do órgão. Por quê? Porque, no caso, por exemplo, da glândula mamária, que tem um formato de funil, uma inflamação pode gerar represamento de leite, e esse represamento de leite pode, então, levar a mais problemas, inclusive, talvez, a própria perda do quarto mamário, né? Então, é interessante que a homeopatia sempre vai gerar um efeito modulador. Ela sempre trabalha de forma mais suave, mais branda, tentando achar de novo o ponto de equilíbrio quando o organismo sai desse ponto de equilíbrio. E baseado nisso, então, nós estamos tentando mostrar a todos vocês a grande vantagem que é essa ferramenta tecnológica da Ágil, a nossa homeopatia. Por quê? A empresa escolheu formular alguns medicamentos que, via de regra, não são medicamentos pensados para curar nada, são medicamentos exatamente pensados para melhorar a parte metabólica do animal, melhorar a sua função imunológica, melhorar a sua relação com o ambiente e com os outros indivíduos do rebanho, de forma a manter o animal nesse ponto de equilíbrio, reduzindo o desgaste energético e gerando, então, a possibilidade de canalizar essa energia para os processos produtivos, certo? Então, baseado nisso, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a questão da homeopatia metabólica, ou seja, o metabolismo animal vive do anabolismo e do catabolismo, ou seja, todos os mecanismos de controle do organismo funcionam num sistema de acelerar e frear, ou seja, peso e contrapeso. E toda vez que esse sistema de controle funciona bem, o animal consegue se manter mais tempo em equilíbrio. E aí ele não adoece e, além disso, ele consegue mostrar uma performance mais adequada, né? Uma performance que demonstra que ele está canalizando a energia que ele está conseguindo extrair dos alimentos, né? Para o processo produtivo. E é isso exatamente isso que a gente quer. A gente quer que o animal canalize a sua energia para o processo produtivo e reprodutivo, que ele não fique desperdiçando energia com processos de controle, com processos de dificuldade de lidar com fatores que às vezes vão estar presentes na vida dele rotineiramente, cotidianamente, né? Bom, dentro desse panorama, então, vamos dizer assim, o animal traz dentro de si um DNA, um genótipo, mas para expressar completamente esse DNA, ele precisa estar muito bem adaptado ao ambiente. E o ambiente muitas vezes vai desafiá-lo, né? Ele também precisa estar muito bem nutrido. E nem sempre a nutrição está adequada ou está sendo dada na quantidade e na qualidade
que ele precisa naquele momento da vida dele em função das suas necessidades. Então, a produção animal, ela transita a partir do equilíbrio desses fatores, né? Da genética, do manejo, da nutrição e da sanidade, e principalmente da capacidade do animal de lidar com o ambiente onde ele está, né? Com os parasitas que estão ali, com o calor, com a temperatura, com a umidade relativa do ar, né? Com o próprio ser humano, com os outros indivíduos do rebanho. Então, isso tudo faz com que, dentro desse processo, a gente tenha capacidade de interferir positivamente a partir dos produtos que são produzidos na agioterapêutica, que basicamente se baseiam em um conjunto, né, um complexo homeopático. Então, ao invés de dar um medicamento homeopático cada vez, nós juntamos no mesmo produto um mix de medicamentos homeopáticos escolhidos exatamente em função daquilo que a gente quer como resultado, de forma que dentro das nossas fórmulas nós temos os nosódios, né, que são aqueles medicamentos feitos com o agente da doença, associados aos medicamentos homeopáticos. Bom, a partir daí, o que a gente consegue? A gente consegue fazer com que, nesse processo, os nosódios consigam frear a ação dos agentes de doença, frear a reprodução desses agentes de doença, enquanto os medicamentos homeopáticos, no caso de doenças, vão cobrir os sintomas da doença e anular, de uma certa forma, essa doença, ou tornar essa doença mais branda, permitir que o organismo passe pela doença e consiga vencer a doença. E, ao mesmo tempo, nós temos medicamentos que ajudam a ajustar os mecanismos de controle fisiológicos, né? Que eu vou mostrar aqui ao longo da aula, que estão basicamente em 3 níveis, né? No nível do sistema nervoso central, ou seja, os impulsos energéticos que chegam lá e que saem de lá na forma de ordens, os impulsos químicos, que são dados às vezes a partir da estimulação de glândulas importantes que o organismo do animal tem, né? Como a tireoide, como a glândula adrenal, né? Como o pâncreas, e também a partir das respostas celulares e os feedbacks que são devolvidos, né, na forma de sinais para que isso seja interpretado novamente no cérebro e que possa manter dessa forma o controle sempre na linha do equilíbrio, né? Então, isso são mecanismos muito interessantes, fisiológicos, naturais, que os animais têm e que os produtos da Ágio podem ajudar a contribuir com esse equilíbrio, né? A modular essas reações. Muito bem, então vamos ver um pouquinho mais desse efeito aí. Então, nós temos uma linha de produtos, como, por exemplo, a linha Máximo, que é uma linha de produtos que pensa a modulação do ponto de vista imunológico, metabólico e da fisiologia do estresse. Então, se a gente pegar lá a modulação imunológica, o que a gente quer com essa modulação é que o animal não reaja exageradamente a fatores que não representam perigo para ele ou para a saúde dele, mas também não deixe de reagir de forma forte, contundente, quando ele estiver diante de agentes que são realmente patogênicos, né, de situações que são realmente de emergência. Então, dentro desse processo de modulação, nós conseguimos melhorar a conversa entre os diversos órgãos do sistema fisiológico, do sistema funcional do animal, gerando respostas imunológicas que são justas, que precisam ter o tamanho necessário para o tamanho do desafio, sem respostas exageradas, que possam gerar, inclusive, efeitos alérgicos, anafiláticos, como também respostas muito fracas, que não resolvem a situação, que podem julgar o animal numa situação de imunossupressão, né? Do ponto de vista da parte metabólica, o que a gente quer é que o animal consiga extrair dos alimentos o máximo que ele puder, né? Uma vez que no reino animal, como o reino animal não sabe fazer fotossíntese, não consegue usar diretamente a energia solar como uma fonte de energia interessante, ele vai ter que ingerir os alimentos que são produzidos pela natureza, a partir, inclusive, do próprio processo de fotossíntese, e digerir esses alimentos dentro do seu sistema digestivo, né?
Então, não se trata apenas da alimentação em si, da ingestão do alimento, mas também da quebra desse alimento dentro do sistema digestivo, que tem que ser eficiente, a separação disso em partículas menores, em proteínas, em moléculas de energia, em carboidratos, em açúcares, para que isso possa permitir, então, uma boa absorção e, além disso, uma boa metabolização para conseguir fazer com que entra pela boca chegue da forma correta lá nas células de todo o organismo, em função da função que cada uma tem que cumprir dentro da fisiologia animal. Então, da especialidade de cada uma. O hepatócito no fígado, né? Os glomérulos filtrando o sangue lá nos rins, as células sanguíneas conduzindo o oxigênio e libertando aí o gás carbônico, né? E assim por diante, né? As células de defesa ajudando a defender o organismo de corpos estranhos e sempre gerando memórias imunológicas importantes. Então, isso tudo faz parte do funcionamento do organismo animal e é importante a gente conhecer isso melhor para que a gente possa entender a ação dos nossos medicamentos e por que nós temos, então, uma tecnologia superior, porque a homeopatia é uma tecnologia superior e por que quando a Agio optou por também levar ao mercado produtos que pudessem atuar dessa forma, ela deu uma tacada muito certa, porque isso é uma lacuna, isso é um espaço vazio dentro do mercado de insumos pecuários que podem ajudar muitos animais a se manter na famosa homeostase, como nós vamos ver um pouco mais à frente aí. Bom, e também falando da modulação em relação aos desafios do ambiente, né? Então, toda vez que o animal está ali na propriedade rural, ele está sendo manejado, está sendo criado, às vezes de forma não completamente natural, ou seja, o ser humano modificou a paisagem, o ser humano modificou os sistemas de produção, e muitas vezes esses desafios colocam o animal em situações de emergência, ou pelo menos o sistema imunológico do animal percebe assim. Então, também é importante, muitas vezes, modular essas reações aos incômodos, né, aos parasitas, ao calor, ao excesso de umidade, à sujeira, a uma série de desafios que o animal, às vezes, tem que enfrentar, exatamente para que ele não caia naquela situação de um estresse constante, se mantendo numa condição sempre de níveis muito altos de cortisol na corrente sanguínea, o que impede, faz com que ele desvie a rota metabólica, né? Desvie a energia que poderia ser trabalhada na produção leiteira, na produção de carne, na produção de ovos, para a manutenção desse processo de reatividade ao estresse, né? Então, isso é importante lembrar aí todos os efeitos que o cortisol pode promover, exatamente para a gente entender que o equilíbrio é importante e ele tem que ser mantido o máximo de tempo possível no organismo animal. E que ele reage, assim, de forma emergencial a situações de perigo que realmente levem a uma condição de colocar a vida dele em risco, né? Então, tem horas que a fisiologia dos testes tem que funcionar, mas assim como o organismo se atenta para o perigo, ele tem que desarmar o processo para poder fazer voltar tudo a funcionar de forma normal, frequência respiratória, batimento cardíaco, nível de cortisol, de adrenalina, de noradrenalina, de aldosterona da corrente sanguínea, exatamente para que ele não fique permanentemente num estado de alerta, com medo de tudo que pode acontecer, né? Bom, então a homeopatia metabólica, ela traz dentro da sua função, né, da sua característica mesmo de atuar, a homeopatia tem isso como característica, ela consegue equilibrar, ela consegue trazer os processos sempre para o ponto de equilíbrio. E dessa forma, mantendo o animal mais tempo em equilíbrio, nós conseguimos tapar os furos do barco, ou seja, aqueles pontos onde a energia do animal está se esvaindo, está sendo desperdiçada, ela cessa. E dessa forma nós conseguimos fazer com que o animal consiga canalizar essa energia para os processos que interessam, que são os processos produtivos e os processos reprodutivos, né? Dessa forma, nós também temos medicamentos, como é o caso, por exemplo, do Dynamis, que não tem nosódios, né? Um medicamento que ajuda na modulação, tanto na modulação energética do organismo, como na modulação imunológica, né? Então, se a gente pensar bem,
como é que se dá esse mecanismo de regulação do organismo. Então, esse mecanismo depende da percepção dos sensores, né, que são aqueles sensores, as células nervosas que estão presentes ali na mucosa intestinal, na mucosa respiratória, na pele, né? Então, seriam as nossas portas de entrada e que muitas vezes mandam mensagens para o sistema nervoso central, que por sua vez tem que pegar essas mensagens, decodificar, interpretar e dar respostas, né? Que muitas vezes são ordens, são impulsos energéticos, muitas vezes são impulsos energéticos para produzir substâncias químicas, como, por exemplo, hormônios, como, por exemplo, enzimas, né? E isso cai na corrente sanguínea, chega a todas as células, gera uma reação, né? Seja no sistema circulatório, sistema hepático, endócrino, linfático, renal, enfim, existem ordens químicas que chegam aos sensores dessas células e que atuam num sistema muitas vezes interessante, porque além da substância química estar presente, tem que existir ali o receptor dessa substância química, que tem que estar aberto e pronto para receber esse encaixe, né? Para que o efeito venha a ocorrer. Então, é um sistema de controle bastante complexo, onde podem ocorrer ruídos nessa comunicação. O efeito modulador da homeopatia ajuda exatamente a esse sistema funcionar de forma bastante equilibrada, de forma que a gente consiga permitir com que as mensagens cheguem ao cérebro, ele consiga decodificar, interpretar isso e dê ordens para que o processo fisiológico possa ocorrer, desarmar no momento correto, para que tudo possa voltar de novo ao ponto de equilíbrio, sem deixar com que o animal se mantenha num processo descontrolado, num processo desequilibrado, e a partir daí abra brechas para o desenvolvimento de doenças, né? Então, é um efeito muito interessante, esse efeito modulador da homeopatia, que nos permite trabalhar de forma suave, branda, sem muitos efeitos colaterais, inclusive, né? Bom, a partir daí, então, é importante entender o que a gente quer com tudo isso. A gente quer a homeostase, a gente quer exatamente manter o animal no seu ponto de equilíbrio, né? Para que ele consiga, através das suas funções, das suas regulações, sempre que tiver que acelerar, conseguir frear. Sempre que tiver frear, conseguir retomar a aceleração, porque é assim que funciona essa regulação, para que a gente consiga reduzir ao máximo as situações e os efeitos do estresse no animal, e para que a gente consiga ao máximo manter o animal no ponto de equilíbrio, na homeostase, o máximo de tempo possível, para que ele possa pegar toda a genética que ele tem e converter isso em expressão genética, ou seja, aproximar o seu fenótipo do seu genótipo, conseguir se adaptar bem à condição climática, ambiental, ao manejo, à nutrição, né? A convivência com os outros indivíduos da mesma espécie e talvez até também a convivência com indivíduos de outras espécies, né? Porque isso vai acontecer na rotina do animal, nós não temos como evitar isso aí. Então, dessa forma, é exatamente buscar esse ponto de equilíbrio e procurar manter ao máximo o animal nesse ponto de equilíbrio. Bom, quais são os resultados que a gente espera dessa homeopatia metabólica? O que a gente tem alcançado em termos de resultado quando a gente utiliza máximo C, máximo L, máximo Baby? De uma certa forma, a gente poderia até falar também do Virtus, né? Poderiam falar do Dynamis, poderiam falar de Ciclanto, mas de uma certa forma isso é uma característica da homeopatia como um todo. Os medicamentos homeopáticos sempre vão trabalhar no sentido de retomar o ponto de equilíbrio. Então, sendo assim, a gente tem aí uma modulação imunológica importante, né? Com um estímulo a esse mecanismo de controle, a regulação, um estímulo também à melhoria da capacidade do animal de resistir às doenças, aos agentes de doença, né? De promover uma saúde integral, né? Para que o animal não tenha tantos problemas com o incômodo dos parasitas, as ferroadas da mosca do chifre, né? A picada da pulga ou do piolho, né? E gerando um melhor controle da relação entre o hospedeiro e o parasita, né? Também um efeito interessantíssimo, que a partir dessa modulação eu consigo melhorar o comportamento dos animais, mantendo os animais mais tranquilos, mais calmos, com uma relação entre eles
mais equilibrada, com menos sodomia, com menos brutalidade, com menos violência, né? Com menos estresse dentro das relações, um comportamento social mais equilibrado. E também com menos desperdício de energia, com menos contusões, né? Com menos desperdício de energia na hora de regular as suas relações entre eles ali. E também isso acaba levando a uma canalização dessa energia para os processos produtivos, né? Com menos refugos, com menos perdas de produtividade. E a a modulação metabólica, né? Que é aquela que vai gerar uma melhor digestão, uma melhor absorção de nutrientes, um melhor aproveitamento, uma melhor conversão alimentar, uma melhor metabolização, exatamente para que o animal tenha mais capacidade de eliminar aquilo que não é importante, de absorver aquilo que é importante, de metabolizar e de converter a energia do processo em matéria, de converter aquilo em carne, em leite, em ovos, em todos os produtos que o ser humano busca no reino animal e que tem que ser feito sem resíduos, tem que ser feito sem gerar estresse nos animais, né? Gerando bem-estar, gerando efeitos positivos no meio ambiente, melhorando a cadeia alimentar, para que a gente consiga ter sistemas também muito mais equilibrados. Então, o equilíbrio começa no organismo do animal, mas ele transcende o organismo do animal, ele vai para fora, ele vai para as áreas que estão ao redor. Ele melhora o equilíbrio ambiental da propriedade rural, ele melhora o equilíbrio ambiental da região. Então, imagine que quando todo mundo passar a usar a homeopatia, a gente vai ter uma condição ambiental muito mais adequada e muito menos extremos, né, nessa condição, gerando também para os animais um feedback interessante, porque eles serão menos desafiados, porque estão mais resilientes e porque o ambiente ao redor também está um pouco mais equilibrado, né? Então, é isso que a gente espera aí dessa homeopatia metabólica, né? Buscando, então, esse efeito, gerando uma condição de manter o animal em equilíbrio por mais tempo e convertendo a energia desperdiçada em energia produtiva. Tá falado? Uma ferramenta terapêutica fantástica. A homeopatia é uma ciência maravilhosa, inebriante, ela é encantadora, porque ela faz muito com muito pouco e ela faz sempre de forma suave e equilibrada. Porque aqui é assim, nós adotamos essa tecnologia, aqui a tecnologia ágil, é natural e resolve. Até a próxima!